Olá pessoal, sou a professora Daniela Vidal. No nosso primeiro módulo, vimos a parte introdutória do Direito Civil, a parte geral. Eu estou aqui para iniciarmos o nosso curso de Direito Civil em obrigações para concursos, prova da OAB e atualização dos profissionais, principalmente na área do direito. Ao menos a parte introdutória, como parte geral e direito das obrigações, cai na maioria dos concursos. Bons estudos e bons exames. O direito das obrigações, objeto que vai ser das próximas aulas, podemos conceituá-lo como a disciplina que trata das relações harmônicas entre as pessoas para a satisfação dos seus interesses individuais. Quando eu digo relações harmônicas, porque a sociedade exige harmonia, sob pena de conflito e caos social. Digo satisfação de interesses também, porque uma pessoa não consegue produzir sozinha tudo o que precisa para viver e, por impulso, precisa se relacionar com outra para obter bens do seu interesse. As relações obrigacionais acontecem a todo instante e são o suporte econômico da sociedade moderna de consumo, especialmente através do contrato de compra e venda. O direito se origina dos fatos. As fontes do direito são a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. No caso das obrigações, quais são as suas fontes? De onde se originam as obrigações? Ressalto para vocês que há muitas obrigações que interessam a outras áreas jurídicas e que têm por fonte a lei. Exemplo, obrigação de alimentar os parentes necessitados. Assunto de direito de família lá no artigo 1696. Obrigação de votar. Assunto de direito eleitoral. Obrigação de pagar impostos. Assunto de direito tributário. Obrigação dos homens de prestar serviço militar e etc. Mas e as obrigações patrimoniais privadas? Como surgem as relações concretas entre particulares, tendo por objeto determinada prestação? São 3 as fontes segundo o Código Civil, gente. Vejamos. Contratos, esta é a principal e maior fonte da obrigação. Através dos contratos, as partes assumem obrigações. Exemplo, compra e venda, onde o comprador se obriga a pagar o preço e o vendedor se obriga a entregar a coisa. Na próxima aula serão estudados com detalhes os números de contratos, locação, doação, empréstimo, seguro, transporte, mandato, fiança e dentre outros. Os atos unilaterais. Segundo o nosso código, são 4 capítulos entre os artigos 854 e 886, com destaque para que a promessa de recompensa, a exemplo, perdi meu cachorro e pago R$100 a quem encontrá-lo, obrigando-me perante qualquer pessoa que cumpra a tarefa. Não temos aqui um contrato, mas um ato unilateral gerador de obrigação. Os atos ilícitos. João bate no carro de Maria e se obriga a reparar os prejuízos. O estudo dos atos ilícitos deve ser aprofundado na importante disciplina de responsabilidade civil, tá? Dê uma olhada lá no artigo 927. Vamos entrar nas espécies de obrigação? São 3, 2 positivas, dar e fazer, e uma negativa, obrigação de não fazer. A obrigação de dar, conduta humana que tem por objeto uma coisa, subdividindo-se em 3, obrigação de dar coisa certa, obrigação de restituir e obrigação de dar coisa incerta. Na primeira, galera, a obrigação de dar coisa certa, vínculo jurídico pelo qual o devedor se compromete a entregar ao credor determinado bem móvel ou imóvel, perfeitamente individualizado. Tal obrigação é regulada pelo Código Civil a partir do artigo 233, salvo acordo entre as partes, ou seja, se as partes não ajustarem de modo diferente, vão prevalecer as disposições legais. Na autonomia privada, gente, a liberdade das partes é grande e o Código Civil serve mais para completar a vontade das partes caso haja omissão no ajuste entre elas. Disse por isso que a maioria das normas de direito privado são supletivas, enquanto a maioria das normas de direito público são imperativas, ou seja, obrigatórias. O que vai caracterizar a obrigação de dar coisa certa é porque o objeto da prestação é coisa única e preciosa. Um exemplo, a raquete do Guga, o capacete do Ayrton Senna, a camisa 10 de Pelé e etc., entre outros exemplos. Dá uma olhadinha lá no 235 do Código Civil, tá? O devedor obrigado a dar coisa certa não pode dar coisa diferente, ainda que mais valiosa, salvo acordo com o credor.
artigo 213, mais uma norma supletiva. Se o devedor recebe o preço e se recusa a entregar a coisa, o credor não pode tomá-la, resolvendo-se o litígio em perdas e danos. Dá uma olhada no 389. A obrigação não geral, direito real, sobre a coisa, mas apenas direito pessoal, sobre a conduta do agente. Excepcionalmente, admite efeito real caso a coisa continue na posse do devedor. Exemplo: A combina vender a B o capacete de Ayrton Senna. B paga, mas depois A recebe uma oferta melhor e termina vendendo o capacete a C. B não pode tomar o capacete de C, mas caso estivesse ainda com A, poderia fazê-lo através do juiz. Esta é a interpretação do artigo 475 do Código Civil, que vocês estudarão lá em Direito Civil 3. Então, o 389 é a regra e o 475, execução forçada do contrato, é a exceção. Pessoal, e se a obrigação não gera direito real? O que vai gerar? A tradição para as coisas móveis e o registro para as coisas imóveis. Tradição e registro são assuntos de direitos reais, mas que já devo dar uma adiantada sobre isso com vocês. Tradição é a entrega efetiva da coisa móvel. Dá uma olhada lá no 1226 e 1267. Então, quando eu compro uma geladeira, pago à vista e aguardo em casa a sua chegada, só serei dono da coisa quando eu recebê-la. Ao contrário, se compro um celular a prazo e saio com ele da loja, o aparelho já está comigo, embora não tenha pago o preço. 237 do Código Civil. Eventual perda ou roubo da geladeira, celular, trará prejuízo para o dono, seja ele a loja ou o consumidor, a depender do momento da tradição. É a confirmação do brocardo romano res perit domino, a coisa perece para o dono, seja o comprador ou o vendedor, até a tradição. Artigo 492. Se o devedor danificar a coisa antes da tradição, terá que indenizar o comprador por perdas e danos. Dá uma olhada lá no 239. Por sua vez, o registro é a inscrição da propriedade imobiliária no cartório de imóveis, de modo que o dono do apartamento não é quem mora nele, não é quem pagou o preço ou quem tem as chaves. O dono da coisa imóvel é aquele cujo nome está registrado no cartório de registro de imóveis. Dá uma olhadinha lá no 1245, no parágrafo 1º. Mais detalhes sobre a tradição e registro civil, vamos ver lá em Civil 4, tá? Obrigação de restituir. É também chamada de obrigação de devolver. Difere da obrigação de dar, pois nesta a coisa pertence ao devedor até a tradição, enquanto na obrigação de restituir a coisa pertence ao credor. Apenas sua posse é que foi transferida ao devedor. Posse e propriedade são conceitos que serão estudados em direitos reais lá na frente. Mas dá para entender que quando se trata de alugar um filme, uma locadora continua sendo proprietária do filme. É apenas a posse que transfere ao cliente. Então, na locação, o cliente devedor tem a obrigação de restituir o bem ao locador após o prazo acertado. No 569, inciso 4, tá? Como se vê na obrigação de restituir, a prestação consiste em devolver uma coisa cuja propriedade já era do credor, antes do surgimento da obrigação. Igualmente, se eu empresto um carro a meu vizinho, eu continuo dono proprietário do carro. Apenas a posse é que é transferida, ficando o vizinho com a obrigação de devolver o veículo após o uso. Locação e empréstimo são exemplos de obrigação de restituir, ficando a coisa em poder do devedor, mas mantendo o credor direito real de propriedade sobre ela. Como a coisa do credor, seu extravio antes da devolução trará prejuízo ao próprio credor. Dá uma olhada lá no 240. Enquanto na obrigação de dar, o extravio antes da tradição traz prejuízo ao devedor. Em ambos os casos, gente, sempre prevalece a máxima res perit domino.
mas é preciso cuidado para evitar fraudes. Dá uma olhada no 238. Exemplo, aluga um carro que depois é furtado. O prejuízo será da loja. Por isso é prudente a locadora sempre fazer seguro. Outro exemplo de obrigação de restituir está lá no artigo 1233. Então, se achado não é roubado, também não pode ser apropriado, devendo quem encontrar agir conforme o parágrafo único do mesmo artigo. E a obrigação de dar coisa incerta? Nesta espécie de obrigação, a coisa não é única, singular, exclusiva e preciosa como na obrigação de dar coisa certa, mas sim é uma coisa genérica determinável pelo gênero e pela quantidade, conforme lá no 243. Ao invés de uma coisa determinada, certa, temos aqui uma coisa determinável incerta. A exemplo, 100 sacos de café, 10 cabeças de gado, um carro popular e etc. Tal coisa incerta, indicada apenas pelo gênero e pela quantidade, no início da relação obrigacional, venha se tornar determinada por escolha do momento do pagamento. Ressalto a vocês que coisa incerta não é qualquer coisa, mas coisa sujeita à determinação futura. Então, se João deve 100 laranjas a José, estas frutas precisam ser escolhidas no momento do pagamento para serem entregues ao credor. Esta escolha chama-se juridicamente de concentração. Conceito disso, gente, processo de escolha da coisa devida, de média qualidade feita via de regra pelo devedor. Esse conceito está lá no 244. A concentração implica também em separação, pesagem, medição, contagem e expedição da coisa, conforme o caso. As partes podem combinar que as coisas será feita pelo credor ou por um terceiro, tratando-se esse artigo 244 de uma forma supletiva que apenas completa a vontade das partes em caso de omissão do contrato entre elas. Após a concentração, a coisa incerta se torna certa. Dá uma olhada lá no 245. Antes da concentração, a coisa devida não se perde, pois genus nunquam perit, o gênero nunca perece. Se João deve 100 laranjas a José, não pode deixar de cumprir a obrigação, alegando que as laranjas se estragaram, pois 100 laranjas são 100 laranjas. E se a plantação de João se perdeu, ele pode comprar as frutas em outra fazenda. 246 do Código Civil. Todavia, após a concentração, caso as laranjas se percam, exemplo, incêndio no armazém, a obrigação se extingue, voltando as partes ao estado anterior, devolvendo-se eventual preço pago, sem exigir perdas e danos. Dá uma olhadinha no 234, 389 e 402 do Código Civil. Pela importância da concentração, o credor deve ser cientificado quando o devedor for realizá-la, até para que o credor fiscalize a quantidade média da coisa a ser escolhida. Vamos agora passar para a obrigação de fazer. Conduta humana que tem por objeto um serviço. O seu conceito, espécie de obrigação positiva pela qual o devedor se compromete a praticar algum serviço lícito em benefício do credor. Enquanto na obrigação de dar o objeto da prestação é uma coisa, na obrigação de fazer, o objeto da prestação é um serviço. Exemplo, professor ministrar uma aula, advogado redigir uma petição, cantor fazer um show, pedreiro construir um muro, médico realizar uma consulta. Se eu quero comprar um quadro e encomendo a um artista, a obrigação será de fazer ou de dar. Se o quadro já estiver pronto, a obrigação será de dar. Se ainda for confeccionar o quadro, a obrigação será de fazer, entendeu? A obrigação de fazer tem duas espécies. Fungível, quando o serviço puder ser prestado por uma terceira pessoa, diferente do devedor, ou seja, quando o devedor for facilmente substituível, sem prejuízo para o credor. A obrigação é fungível. Exemplo, pedreiro, eletricista, mecânico, caso não possam fazer o serviço, mandam um substituto. A princípio, para o credor não há problema. As obrigações de dar são sempre fungíveis, pois visam a uma coisa, não importa quem seja o devedor.
Dá uma olhadinha lá no 304 do Código Civil. Agora, as infungíveis, ao credor só interessa que o devedor, pelas suas qualidades pessoais, faça o serviço. Exemplo, médico e advogado são profissionais de estrita confiança dos pacientes e clientes. Chama-se essa espécie de obrigação personalíssima ou intuito persone, em razão da pessoa. São as circunstâncias do caso e a vontade do credor que tornarão a obrigação de fazer fungível ou não. Em caso da inexecução da obrigação de fazer, o credor só pode exigir perdas e danos. Veja lá no 247. Viola a dignidade humana constranger o devedor a fazer o serviço por ordem judicial, de modo que na obrigação de fazer não se pode exigir a execução forçada como na obrigação de dar, coisa certa. Dá uma olhada no artigo 475. Sublinhe, né? Passa uma canetinha exigindo-lhe o cumprimento nessa parte que está lá escrita, tá? Imagine um cantor se recusar a subir no palco. Não é razoável o juiz mandar a polícia para forçá-lo a trabalhar. O nome disso é mano militare. O coerente é o credor do show exigir perdas e danos a ele. 389 do Código Civil. Ninguém pode ser diretamente coagido a praticar ato a que se obrigara. Assim, a execução in natura do artigo 475 do Código Civil deve ser substituída por perdas e danos, quando for impossível. Exemplo, a coisa devida não está mais com o devedor, ou quando causarem constrangimento físico ao devedor. Exemplo, obrigação de fazer. Se ocorrer recusa do devedor de executar a obrigação fungível, o credor pode pedir um terceiro para fazer o serviço, às custas do devedor. Artigo 249. Havendo urgência, o credor pode agir sem ordem judicial, num autêntico caso de realização de justiça pelas próprias mãos. Dá uma olhada lá no parágrafo único do 249. Consertar o telhado de casa ameaçando cair. Mas se tal recusa decorre de um caso fortuito, exemplo, o cantor gripou e perdeu a voz, extingue-se a obrigação, 248 do Código Civil. Agora temos obrigação de não fazer. Trata-se de uma obrigação negativa, cujo objeto da prestação é uma omissão ou abstenção. Os romanos chamavam isso de obrigação ad non faciendum. O conceito disso é vínculo jurídico pelo qual o devedor se compromete a se abster de fazer certo ato, que poderia livremente praticar se não tivesse se obrigado em benefício do credor. O devedor vai ter que sofrer, tolerar ou se abster de algum ato em benefício do credor. Exemplo, um engenheiro químico que se obriga a não revelar a fórmula do perfume da fábrica onde trabalha. O condômino que se obriga a não criar cachorro no apartamento onde reside. O professor que se obriga a não dar aula em outra faculdade. O comerciante que se obriga a não fazer concorrência a outro. E etc. Pode haver limite temporal para a obrigação. Dá uma olhadinha lá no 1147 do Código Civil. Como na autonomia privada, a liberdade é grande. As obrigações negativas podem ser bem variadas, mas as obrigações imorais e antissociais, ou que sacrificem a liberdade das pessoas, são proibidas. Exemplo disso, a gente tem a obrigação de não se casar, de não trabalhar, de não ter religião e etc. Tudo é uma questão de bom senso ou de razoabilidade. Gosto muito da expressão razoável, é uma expressão muito ligada ao direito. A violação da obrigação negativa se resolve em perdas e danos. Então, se o engenheiro divulgar a fórmula do perfume, terá que indenizar a fábrica. Mas se for viável, o credor poderá exigir desfazimento pelo devedor. Exemplo disso, José se obriga a não subir o muro para não tirar a ventilação do seu vizinho João. Caso José aumente o muro, João poderá exigir a demolição. Está lá no 251. No caso do perfume, não há como desfazer a revelação do segredo. Então, uma indenização por perdas e danos é a solução. Dá uma lida lá no 389. Neste exemplo do muro, se José se mudar, o novo morador terá que respeitar a obrigação? Não, pois quem celebrou o contrato não foi ele. Mas se João, ao invés de um simples contrato de obrigação negativa, fizer com José uma servidão predial, todos os futuros proprietários da casa não poderão aumentar o muro. Dá uma olhada no 1378. Servidão predial é o assunto lá de Direito Civil 5.
Por se tratar de um direito real, já se percebe sua maior força em relação a um direito obrigacional, que é o que a gente está vendo agora. Enquanto uma obrigação vincula pessoas, João a José, uma servidão predial vincula uma pessoa a uma coisa. Então a segurança para o credor é bem maior. Mais detalhes a gente vai ver isso lá em Civil 5. Ainda tratando do exemplo do muro, se a prefeitura obrigar José a aumentar o muro por uma questão de estética ou urbanismo, José terá que obedecer e João nada poderá fazer, pois o direito público predomina sobre o direito privado, artigo 255. É o chamado fato do príncipe, em alusão aos monarcas que governavam os países na Europa medieval.